E aí, galera, tudo certo? Vamos entrar aqui numa seção do nosso canal que vamos falar sobre trabalho e potencial elétrico. Então, basicamente, a gente vai entender sobre o trabalho realizado por uma força elétrica e o potencial elétrico, entender a relação é, entre os dois, tá certo? Então, basicamente, a gente vai começar aqui com o conceito de potencial elétrico, tá? Então, a ideia de potencial elétrico, ela faz parte do dia a dia de vocês. Então, certamente você já ouviu falar sobre fios de alta tensão que tem em torno de 10.000 volts, tomadas, né, de 120, 220 volts, pilha. E aí a gente tem no sistema internacional justamente essa grandeza, o volt. O volt está relacionado à unidade de medida, né, de um potencial elétrico, Então, para que você tenha um movimento dos elétrons, é necessário uma diferença de potencial. Então, é preciso que haja um fio por um fio só, ele não tem uma corrente elétrica. Então, é necessário uma diferença de potencial para que tenhamos uma corrente elétrica. Da mesma forma que, por exemplo, se você tem um ventilador e aí, antes de você colocar ele na tomada, ele não funciona, porque não há corrente elétrica ali. Então, quando você coloca na tomada, que é aplicado uma DDP, né, uma diferença de potencial, e aí então você tem um movimento dos elétrons, tá certo? Então é necessário. Então, mas você pode estar falando o seguinte, pensando o seguinte, olha, mas esse conceito ele é bem abstrato, né? Uma diferença de potencial elétrico que faz com que os elétrons se movam. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês sobre a diferença de potencial gravitacional, tá certo? Então, imagine o seguinte, imagine uma superfície, e aí essa superfície ela está no piso, tá certo? E tem um cilindro, tá? E aí o potencial gravitacional é o mesmo. Então, se você pegar uma superfície aí, pode fazer isso em casa, pegar uma superfície, colocar um cilindro sobre essa superfície. Então, devido não haver uma diferença de potencial gravitacional, esse cilindro não irá se mover, tá certo? Então, o que acontece aqui, gente? Se eu pego aqui e coloco o cilindro e eu começo a suspender. Então, quando eu começo a suspender essa superfície, o que é que vai haver? Vai haver um movimento aqui desse cilindro, tá certo? E aí ele está saindo de uma região que tem um potencial gravitacional maior para uma região que tem um potencial gravitacional menor. Então, lembrando que a gente está na superfície da Terra, né? Nas proximidades da Terra, então tem um campo gravitacional. Esse aqui são as linhas de campo gravitacional, né? Que são paralelas às linhas de força, né? Do campo gravitacional. E aí, o que é que a gente tem? O potencial gravitacional diminui no sentido das linhas de força. Então, eu tenho as linhas de força que são paralelas ao campo gravitacional, e à medida que esse potencial ele vai sendo reduzido, esse cilindro ele vai deslocando, tá certo? Então, a diferença de potencial, tá certo? Com essa superfície suspensa causa o movimento do cilindro, tá certo? Então, a mesma coisa acontece é, na parte elétrica. Então, se eu tenho um fio, então um fio por um fio só, ele não vai ter corrente. Então, é necessário a gente ter uma diferença de potencial para que os elétrons se movam. Tá ok, gente? E aí, o potencial, da mesma forma que uma carga produz um campo magnético, como a gente já estudou, né? Então, se eu tenho uma carga positiva, eu tenho um campo magnético saindo, essas linhas de campo aqui saindo. Se eu tenho uma carga negativa, eu tenho as linhas de campo entrando, tá certo? E é o que acontece, gente. Da mesma forma que a carga ela gera um campo magnético, ela gera também um potencial elétrico, tá certo? E aí esse potencial elétrico, ele funciona da seguinte forma. Então, se eu tenho uma carga positiva, à medida que eu distancio, que eu vou distanciando aqui da carga, o potencial elétrico ele vai reduzindo. Então, vai diminuindo o potencial elétrico. Caso aqui fosse uma carga negativa, o que é que ia acontecer? Uma carga negativa aqui, colocando uma carga negativa, a gente ia ter, quanto mais
a gente afastasse da carga, quanto mais afastasse da carga aqui, mais distante ficasse da carga, maior seria o potencial elétrico. Então, numa carga negativa, o potencial elétrico ele é maior nas proximidades da carga, tá certo, gente? Agora imagine uma outra situação. Eu tenho essa carga aqui gerando potencial elétrico, né? E aí o que acontece? Eu coloco uma carga negativa. Então você observa que tem uma carga negativa e uma carga positiva. Então essa carga negativa será atraída. Então eu tenho esse movimento aqui nesse sentido, tá certo? Então você observa o seguinte: você observa que essa carga negativa ela está procurando potenciais maiores, tá certo? Então ela está procurando potencial maior. Então a carga negativa é atraída e move-se em sentido oposto ao da linha das forças horizontais, de força horizontal esquerda, né? Então ela tá indo no sentido oposto. Então o que acontece, gente? Cargas negativas elas procuram potenciais maiores, tá certo? E agora eu coloco aqui uma carga positiva, tá certo? E aí vocês observam o seguinte: a carga positiva ela é repelida pela carga Q e move-se para a direita, no sentido da linha de força horizontal direita. Então o que acontece, gente? Vocês observam que essa carga positiva ela está procurando um potencial menor. Então cargas negativas irão procurar um potencial maior e cargas positivas irão procurar um potencial elétrico menor. Tá certo, gente? Espero que você tenha entendido um pouco. Essa é só a parte inicial do conceito de potencial elétrico, né? E a gente vai gravar mais vídeos sobre isso.